Fala Supers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Negreiros e como vocês sabem, nessa temporada a comunidade invadiu o Cicast para trazer mais do empreendedorismo potiguar e de fora dele para vocês, ajudar a virar aquela chavezinha na cabeça e entrar no mundo do CNPJ, né? Eu gosto de falar e eu sempre repito, eu chamo vocês de Supers porque no mundo da computação, que é a minha área, às vezes é apenas um simples comando, que é super usuário, você consegue fazer muitas coisas, como na vida. Então, uma inspiração, um podcast, um vídeo que você vê, um livro que você leu, vai te ajudar a entrar nesse ramo e eu fico muito grato aqui em saber que vocês entraram partindo do nosso podcast. Então, eu fico muito grato também se vocês puderem dar sempre feedback, irem lá no YouTube, no Spotify, ou seja lá o canal que você escuta, e deixarem comentários pra gente, feedbacks honestos. Pode ser até no meu Instagram, tá? Meu Instagram é Álvaro Negreiros. É só ir lá, dar um feedback. Não gostei disso, gostei daquilo. Vai ajudar a chegar a um patamar muito legal pra vocês, beleza? E também fico muito grato se vocês ajudarem a chegar a mais pessoas também. Então compartilhem. Se tiver algum insight lá que achou legal, compartilhe também. Ficamos muito gratos. Hoje eu tenho aqui um grande amigo meu, que é Arthur Andrade. Já falei dele aqui em alguns podcasts de forma velada, né? Não falei o nome dele, mas já falei que comecei no mundo do empreendedorismo trabalhando de graça na empresa de alguém. E foi na empresa desse cara aqui, um grande amigo meu, desde a faculdade, eu acho que desde o primeiro semestre da faculdade. Então, acho que vai ser um podcast muito fácil aqui, vamos dar altas gargalhadas, contar histórias. E é isso. Arthur Andrade tem uma empresa que eu gosto de falar que ele tira a tua ideia do papel e transforma de fato num produto físico. Então ele tem uma empresa que vai ali fazer uma usinagem em 3D, vai fazer uma impressão em 3D e vai te ajudar a colocar o teu produto desde a ideia até na prateleira para os consumidores comprarem. Enfim, Arthur, se quiser se apresentar aí, fica à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Como o Álvaro falou, eu me chamo Arthur Andrade. E hoje eu sou o diretor operacional da Void 3D, que é uma startup aí, a gente ainda está em startup, que nasceu em meados de 2018 e todo ano trazendo melhorias tanto em equipamento quanto em pessoal, para sempre tentar buscar cada vez mais um ápice em desenvolvimento tecnológico de produtos físicos, tanto para empresas que têm alguma demanda e não sabem onde resolver, quanto para principalmente novos empreendedores que querem tirar sua ideia do papel, estão aqui situados no Nordeste, não querem fazer esse translado, digamos assim, para o Sul-Sudeste para tentar uma reunião, tentar um orçamento ou qualquer coisa do tipo. Então, eu tô aqui para ajudar, beleza? Arthur, fala um pouquinho também do teu background acadêmico, né? Já a gente vai conectar isso aqui com o teu passado, mas fala um pouquinho, tu é formado em quê? Faz o que hoje da vida nesse setor? Tá, eu sou formado em Ciência e Tecnologia aqui na UFRN, que é o pontapé inicial para quem quer entrar em uma engenharia. Eu sou engenheiro de telecomunicações e nos próximos meses eu também serei mestre em Engenharia Elétrica e de Computação. Então, tudo na UFRN. E em grande parte aí dessa jornada, na graduação, no mestrado, participei bastante de laboratórios. E esses laboratórios eu acredito que... Calma, não vamos invadir aí da metodologia aqui desse podcast, né? Falar um pouquinho do passado. Mas antes de falar aqui do passado de Arthur, que acho que vocês devem já estar curiosos, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudam a manter o podcast aqui rodando, né? Então, quem são esses patrocinadores? É o C-Hub, que aqui estamos no espaço deles, eles cedem o espaço pra gente, para gravar esse podcast, tá? É a Poti Ventures, que está aí fomentando as startups a conectar com investidores, com recursos, com o Smart Money, tá? Então, liderada aí por Guilherme. A Voxal de mídias do Mário, né, que faz a edição e a gravação aqui com o equipamento dele, então muito obrigado aí o Mário. E a B2Bit, né, que é a melhor software house de Natal, em breve do mundo, e tá aqui proporcionando eu estar aqui presente hoje, né, então salva de palmas aí para os nossos patrocinadores. E vamos lá sobre o passado. Arthur, eu vou deixar para você, eu quero que você fale mais do que eu nesse podcast, foi um feedback que eu recebi, então
Sendo até honesto aqui com os feedbacks. Fala em feedbacks que eu falo aqui, fala forma anônima, foi um feedback que eu recebi, que eu tava falando demais, então eu quero que hoje você fale mais do que eu. Combinado? Beleza. Arthur, como é que a gente se conheceu para iniciar o Fala sobre o seu passado? E aí engata aí o teu passado até como se começou o seu empreendedorismo. Eu não falo do atual mundo empreendedor que você tá hoje, Beleza. mas fala aí, sei lá, de uns 3 anos para trás, que já tá valendo. Tá. Assim que eu ingressei na graduação da UFRN, existia uma área nebulosa chamada laboratórios, principalmente laboratório de automação, algum laboratório em algum prédio, que é o sonho de consumo de todo Recém-chegado na faculdade. todo recém-chegado na faculdade. E um belo dia, acabei tomando coragem, falei com o professor responsável, perguntei se não tinha algum tipo de projeto que pudesse me encaixar. Deu certo. E a partir do momento que eu entrei no laboratório, é como se uma nova área fosse desbloqueada na minha vida. 100% do meu tempo livre, que era basicamente aquele tempo que a gente não estava em sala de aula, a gente estava no laboratório. Então é quase uma segunda casa, que na maioria dos tempos ela se tornava a primeira casa. Então a gente literalmente morava lá. Tinha dias que o pessoal até reclamava que passava mais de 10 horas. Aí, não pode passar mais de 10 horas. Beleza, vamos tentar diminuir. E nesse laboratório específico, laboratório de automação e robótica, O LAR, o já era LAR LAR, né? da UFRN, já É. era LAR, eu acabei conhecendo o Álvaro e também conheci o pessoal que meio que se tornou meu sócio, meus sócios no caso, no caminho para formação de empresa. Então, inicialmente, nós começamos eu comecei a laboratório no LAR, principalmente trabalhando com hardware, concepção de projetos, concepção de protótipos para projetos da UFRN. Isso aí foi melhorando cada vez mais. E nesse meio tempo, eu acredito que tenha sido, sei lá, 2013, 2014, foi criado um novo laboratório chamado NPIT. Agora eu não vou lembrar o nome. Núcleo de alguma coisa. Uhum. Desculpa, pessoal do NPIT. Desculpa, pessoal do IMD. É um laboratório É um aí. laboratório de prototipagem chamado Protolab. Isso. Que o Protolab, ele foi, eu acredito que a cara da empresa. O Protolab, ele funcionava como a nossa empresa. Recebia demanda da universidade, a gente fazia demanda para a universidade, concebia protótipo para professor, fazia tudo no Protolab para a UFRN, da UFRN. E ali no Protolab a gente já tinha uma chama, um foguinho no coração para querer empreender, seja numa área que já tinha trabalhado em um dos laboratórios, que era a área da robótica educacional, ou fosse em uma área mais nova, mais abrangente, que era o caso da prototipagem. Então, nesse meio caminho, nesse meio do percurso, nós conseguimos aí iniciar a empresa. Show de bola. Rapaz, eu quero até fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta... Não espinhosa, mas acho que é uma pergunta para despertar interesse em algumas pessoas. Porque uma tem uma vertente de pensamento e outras pessoas têm outra vertente. Nesse âmbito que você falou aí, a faculdade que você viu te ajudou a entrar no mundo do empreendedorismo, de certa forma, não só essas máquinas, mas as pessoas que estavam nesse âmbito? Eu acredito que sim. Para mim, é com certeza absoluta. Porque eu vim do interior da Paraíba, mesmo sendo do Rio Grande do Norte, eu morei minha vida no interior da Paraíba, que querendo ou não, eu não tive contato com o empreendedor, não tive contato com absolutamente nada relacionado à empresa, à prototipagem, a qualquer coisa que a universidade conseguiu me disponibilizar. Então eu acredito que a nossa empresa hoje em dia só é o que ela é. Lá na frente nós vamos chegar ao que ela é. Por causa da universidade e das pessoas que eu conheci na jornada universitária. Então eu acredito que foi um ponto essencial na vida da empresa. É interessante isso. Eu quis trazer esse pensamento, não combinei com o Arthur, mas eu já tinha essa impressão, pelo ponto de vista que eu conheço o Arthur há muito tempo,
E tem muitas pessoas que falam, né, que a faculdade tem um estigma que não gosta de empreendedorismo, ou que você vai entrar na faculdade e vai ser um acadêmico o resto da vida. E estamos aqui, eu e Arthur, né? Eu e Arthur quebrando isso, porque hoje eu sou doutorando já sendo expulso do doutorado para finalizar. Arthur também, ele já tá no prazo dele aqui. Eu também tô no prazo aqui, mas já tô no final já no meu prazo, Arthur também. E a gente é total empreendedorismo, né? E eu tenho vontade de ser professor no futuro, né? Mas eu acho aí, quebrando estigma, a faculdade sendo aí o berço de muitos empreendedores, tá? E aí, só frisando aqui, não é só o hardware que tá lá, né? Não são só as impressoras, não são só os equipamentos. São as pessoas, os professores, né? Acabam incentivando isso. Exato. Arthur, vamos entrar aqui na parte de comédia, né? Comédia, lógico. Essa passada aí, antes do empreendedorismo, e eu falei aqui, prometindo com esse podcast, né? A gente tava até comentando no episódio, porque quando você entrar no mundo do nosso laboratório, você começa a ser convidado pra, vamos ajudar na OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, ou você vai convidado pra participar de a banca de alguma coisa, enfim, você tem eventos que você acaba sendo convidado pra organizar, né? Logicamente que livre, espontânea vontade. Mas teve um evento que foi nesse da UBR aí, né? Que teve um amigo nosso, acho que ele pode falar o nome aqui, Rafael Pedrosa, inclusive, eu acho que ele tá fazendo pós-graduação fora do país hoje. Acho que ele já terminou o doutorado e tá no pós-doutorado em neurociência, né? Neurociências na Holanda, em algum lugar. Foi aluno de Nicolério e tudo mais. Enfim, cara muito top. Um salve aí pra Rafael, mas ainda vai contar aqui uma piada que envolve o Rafael, né? Conta aí, Arthur. Sempre no laboratório, o básico de qualquer laboratório é você saber o nome das ferramentas que você trabalha. Existe um equipamento chamado fonte de bancada, que nada mais é do que um equipamento que dá a tensão, ou popularmente conhecido, voltagem regulável. Né? Alimenta. É como se fosse uma pilha que você pudesse colocar quantas pilhas fossem necessárias. Se você tem, quero carregar meu iPhone, você pode. Se quiser carregar seu carro, exato, você pode. Então, em uma organização da UBR, eu falei, Pedrosa, pega a fonte ali pra gente. Aí ele disse, deixa comigo. 5 minutos depois, chega com um no-break. O no-break é uma coisa totalmente diferente de uma fonte. O no-break é basicamente um estabilizador e, sei lá, há 8 anos atrás, ele não sabia o que era uma fonte. Que não tem problema nenhum, o cara acaba aprendendo, ó. Esse é um exemplo aqui de aprendizado. Mas o engraçado é que a gente tava lá perreado atrás de uma fonte. E chega Pedrosa, tipo assim, com certo tempo de atraso, né? Com o no break, que é um equipamento apitando, ele apita, né? Quando acaba a energia, ele tem uma bateria interna que supre lá os 220 pra manter o seu computador ligado durante um tempo, né? Você não perder seu trabalho, você conseguir salvar ele. Por isso que ele apita. Aí Rafael Pedrosa tirou da tomada e levou. E veio apitando com aquele equipamento pesado, né? Tipo, pesa assim uns 15, 20 quilos a parada. E ele levou, foi muito engraçado, né? Enfim, muitas coisas engraçadas aconteceram pra lá. Mas conta aí uma coisa que você não contou ainda, acho que ainda faz parte do teu passado, o que de fato possibilitou a criação, né? Se você não captar aqui o que eu digo, mas o que possibilitou a criação do teu CNPJ, assim, vou falar, foi a incubação, né? Conta aí um pouquinho da incubação. Como é que surgiu lá em CIT, aí depois criou até a incubadora da UIMD. Exato. Conta aí como é que funcionou isso aí para te ajudar a entrar no mundo do empreendedorismo, que aqui é primordial para quem está querendo entrar, né? Funciona até hoje a incubadora do UIMD, então você pode... Enfim, Arthur, fala aí, que senão eu vou falar demais. Então, acaba que a incubação foi mais um processo criado pelo Instituto Metrópole Digital, pela UFRN, para ajudar empreendedores que estão ou não sabem ainda o que querem, ou ainda não sabem se vão conseguir, ou não tem um espaço físico, ou algo do tipo. Então, o pontapé inicial para fundar a empresa foi incubar a empresa no Instituto Metrópole Digital, que era basicamente alugar uma sala e receber assessoria de pessoas que já sabiam e iam te instruir exatamente o que você precisa fazer. Então eu lembro que com meus 3 primeiros sócios, nós, há um bom tempo atrás, tivemos uma discussão gigantesca para saber se era viável incubar a empresa no IMD, porque a gente ainda não sabia se ia ter uma receita de cerca de R$170 por mês, Nossa. Que era a taxa de incubação. Então... Essa era do IMD ou do CIT, essa aí? Do IMD. Já era do IMD, você falou? Do IMD. Caraca, de graça.
acho que era R$ 170. Graça. É uma sala com tudo, tipo assim, banheiro, limpeza, água, energia, tudo. Computador? Um computador e um espaço de uns, sei lá, 12 metros quadrados. Então a gente teve uma discussão gigantesca, porque a gente ainda não sabia ao certo se ia conseguir ter R$ 170 por mês para pagar a incubação e seguir fortemente com o escritório da empresa. Interessante. E aí, vamos lá. Já que faz parte do passado, não tem como. Qual foi essa sua empresa que tu fundou e tu foi pra lá? E o que é que você fazia lá nesse primeiro começo, né? Não é o que você já faz hoje, mas nesse primeiro começo você fazia uma parada que hoje você não faz tanto, Exato. mas como começou, né? A empresa começou como uma indústria de impressoras 3D. Então, nós decidimos projetar uma impressora 3D do zero e vendê-la comercialmente. Para quem? Não sabemos ainda, mas vamos fazer e vai aparecer um cliente. Então, isso na época, né? Isso na época. Apareceu um cliente. Vou falar valores aqui que eu lembro que foi há um bom tempo atrás. A nossa primeira impressora 3D, ela custou, sei lá, R$ 3.500. De custo. Não, foi o valor de venda. Ah, de venda, perdão. De venda. Custou pro cliente, no caso. Ele pagou R$ 3.500. Pagou R$ 3.500, recebeu a impressora. A gente pegou esses R$ 3.500 e comprou de material para fazer mais 2 impressoras. Ou seja, mais 3.500, mais 3.500. Aí fez a pré-venda dessas 2 impressoras e comprou material para fazer mais 4 impressoras. Em um espaço de tempo mínimo. Ou seja, a gente transformou uma impressora em 6 impressoras. Isso aí foi o pontapé inicial que fez a empresa andar. Isso, pessoal, que vocês acabaram de escutar, se chama bootstrap. É quando você não necessariamente faz um investimento gigante na tua empresa, você faz um investimento mínimo e o dinheiro do cliente, que é o melhor investidor da sua empresa, faz com que você retroalimente essa parada e ela cresça. Você cresceu sem injetar dinheiro a mais. Se chama bootstrap, né? Exato. Interessante. Então, nessa época você estava incubado no MD, né? Tava lá pagando R$ 170. Eu acho que é outra dica que funciona até hoje. Você quer começar o empreendedorismo e no segmento da tecnologia, que é uma das teses lá tem uma tese, né? Ele só incuba se você tiver uma empresa do setor de tecnologia. Não precisa ser voltada para tecnologia, mas tem que ter uma base tecnológica, tá? Então, ao menos um dos sócios tem que ser da área de tecnologia, se não me engano. Ou saiba pelo menos o básico, né? Ele sabe fazer a parada. E aí você pode participar de um edital, botar a tua empresa lá. Na época era 170. Eu acho que hoje uma sala pequena tem 500, né? Eu acho que 300, não lembro mais. Coisas do tipo. Eu acho que é 500 uma sala... Mas vamos lá, tu vai ter o espaço, tu vai ter o computador, tu vai ter a água, energia, internet. Ar-condicionado. Que é energia? Banheiro. Né? Banheiro. Então, eu não vou falar aqui, mas tem gente até que minera lá dentro. Minera Bitcoin mesmo. Mas, enfim, não é um nível industrial, tá? É um nível de hobbyista ainda e tal. Resolver captcha. Resolver captcha. Não, mas minera, enfim, pra ganhar Bitcoin. Então, essa é a dica aí de ouro, né? Beleza. Pessoal, então, pra finalizar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta para Arthur aqui sobre o passado dele. Arthur, desse momento passado, assim, qual foi um dos maiores desafios que você tinha assim, no passado? Qual de entrar no mundo do empreendedorismo? Qual foi o maior medo assim, que você venceu? Eu acho que o maior medo era que o produto ele não fosse aceito. Que a gente se esforça, faz um produto legal, faz um produto com cara de indústria, um produto bonito, e fica com aquele pé atrás do produto não ser bom o suficiente. E até que a gente vai vendendo mais, e o pessoal vai, o seu cliente, o consumidor final, ele vai te mostrando que o seu produto é bom. Então, isso aí tem um incentivo absurdo. E isso aí, pra gente se resumir em uma frase. A gente ia expor a impressora 3D para vender em feira, em Sebrae, em tudo. E o pessoal chegava e perguntava: vocês estão revendendo de alguma empresa de São Paulo? Ou esse produto veio de São Paulo? Coisa do tipo. Como se a gente não tivesse capacidade de fazer aqui. E
a gente mostrava para a pessoa que era capaz e o produto era nosso, made em Natal, e tava vendendo, tava funcionando. Então, o maior incentivo foi isso. Pessoal, para que vocês estão curiosos, eu acho que até hoje, se o cara for no site da Void, o cara acha a foto da impressora, né? Acha sim. É a foto da primeira versão, da segunda versão? Da terceira versão. Da terceira versão. Mas você vê o nível da terceira versão muito parecido em termos de design da primeira versão. Então, olha lá, você vê no site Void, como é que é? Void 3D. Não, o site. Void3D.com.br. Void3D.com.br. Pronto, vai lá, você vai ver uma das páginas, lá vai ver a impressora 3D, aquela impressora de Arthur. Então, acho que para finalizar esse bloco é isso, assim, o cara fica com medo, pô, vou começar, pô, começa com um valor pequeno, que se errar, sempre tem erro, né? Eu acho que aconteceu alguns é um erros. investimento. Investimentos Pode pequeno, ou errar. você controla ou não e tenta fazer crescer isso aí. Então, para finalizar esse bloco, é isso aí, o aprendizado. Você sabia que o C-Hub é mais que um coworking? Aqui nós somos o hub de soluções, que além de potencializar o crescimento das empresas, impactamos diariamente a vida de várias pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Esse podcast é um dos canais que utilizamos para trazer os conteúdos mais relevantes sobre o mercado. Descubra tudo sobre o universo C-Hub em www.chubdigital.com.br. Fala, supers! Voltamos aí dos reclames do Plim Plim. E agora eu queria falar sobre o presente de Arthur, né? Arthur, diga aqui. Você montou a Void, né? Tava incubado e tal. Mas sempre tem quando você olha a curva de crescimento, tem momentos que você vê que teve uma viradazinha ali. Você começou a fazer alguma coisa que, pô, isso aqui eu consigo fazer. E aí eu consigo performar mais, crescer mais na minha empresa. Então, nesse âmbito aí, qual foi o momento da tua virada, assim, que tu conseguiu tracionar mais teu negócio e por quê? Eu acho que foi quando a gente começou a fazer material para a indústria. Porque o Rio Grande do Norte, ele não tem tantas indústrias, comparado com outros estados, mas as indústrias que nós temos aqui têm uma demanda muito alta por tecnologia e, até onde eu entendi, não tem quem auxilie-os. Então, nós entramos aí como se fosse uma terceirização do setor tecnológico da indústria. Qualquer pessoa que tem indústria, que tem uma demanda, seja até de uma máquina que não existe, a gente conseguiu aí atender essa demanda e fazer a máquina, realizar o processo, fazer o que tem que ser feito. Até para contextualizar vocês, pessoal. Então, a Void, ela começou fazendo impressora 3D. E aí, ela abriu esse know-how que ela tinha de fazer coisas e transformar ideias em realidade para os clientes, esse serviço, né? E aí, ele seguiu pela essa vertical, por um certo momento, de oferecer esse serviço para indústrias, né? Indústrias que, se Arthur quiser contar algum case aí eu vou abrir para ele, mas... Ou seja, às vezes você está fazendo uma coisa e você sempre tem que estar se perguntando o que é que você não está fazendo, que você pode estar fazendo amanhã que vai te render melhores frutos. A gente chama isso de low hanging fruits, né? São frutos que estão pendurados mais baixo na árvore, que são tão boas quanto as que estão em cima. Mas, Arthur, vou deixar aqui aberto, o que você... Fala aí um case, assim, dessa época, que um cliente que você fez tal coisa, qual era a necessidade dele, fala aí um pouquinho sobre isso aí. Se você não falar, eu vou ter que indicar, mas você vai ser... Eu acho que é um cliente que acaba nem sendo do estado, mas é uma hidrelétrica, energia sustentável do Brasil. Acho que é o nome da holding, mas a empresa que toma conta é uma empresa chamada Giral. E tem uma demanda lá que, basicamente, os disjuntores de hidrelétrica, que são peças de uns 50 por 30 centímetros, coisas do tipo. Depois de 20 anos, eles começaram a quebrar e não vendem a tampa do disjuntor. É do tamanho mais ou menos de uma caixa de sapato. São duas caixas de sapato lado a lado. E essa tampa começou a quebrar e não existia para vender, a não ser que você comprasse o disjuntor completo. Então, nós começamos a fabricar essas tampas para a hidrelétrica com um custo extremamente acessível e com a demanda que eles precisavam. Não precisavam fazer um investimento inicial em molde para fabricar em escala, nada disso. Eles mandaram um disjuntor de hidrelétrica, nós copiamos todo o disjuntor, copiamos a tampa, refizemos a tampa e enviamos para aprovação. Aí depois da aprovação, mais disjuntores. Legal, é um case, então, assim, no ramo industrial. Mas pra você ter ideia, Arthur é aquele cara que é tarado por máquina industrial.
todo tipo de coisa. A gente descobre, vai vendo, né, as necessidades dos clientes, e vai descobrindo. Pô, essa máquina faz isso. Outro dia eu tava comentando com ele, eu acho que a máquina se chama blistagem, né? Blistagem. Blistagem. Que é, você tem uma folha de papel mais grosso atrás, você tem uma tampa de plástico, você bota o produto na frente. Ou seja, sua parte... Uma embalagem convencional. Sua escova de dente vem no pacote de blistagem. Então, papel atrás, a escova no meio e um plástico transparente na frente. Isso é um processo de blistagem. A gente vai descobrindo. Então, eu converso muito com o Arthur com isso, porque ele é o cara pra tu trazer tua ideia e tirar ela do papel. Ontem, coincidentemente, eu tava falando, Arthur, minha mulher, na Aranhana, ela tá querendo abrir uma loja de cookies. Loja não, uma começo da indústria, né, de cookies. E ela tava pensando como é que vai ser a embalagem, e tava trocando ideia de como ia ser o MVP dessa embalagem, como ia ser também a médio e longo prazo. Já tava trocando ideia, pô, essa máquina aqui de 60 mil reais, essa máquina aqui de 20, e como fazer na tua casa, que a gente vai fazer em breve, nos próximos meses, a um nível, assim, artesanal, né, dessa parada aí. Você tem alguma outra história que você queira trazer, Arthur, desse nível assim que o cara trouxe? Tem diversos episódios aqui que eu não lembro na minha cabeça. Tem tantos episódios que eu não sei nem o que escolher. Mas a gente acaba fazendo algumas intervenções nas indústrias que são muito proveitosas, acaba reduzindo custos, e são indústrias locais que basicamente vocês têm produtos na sua casa e a gente interferiu no processo de fabricação daquele produto. Ele, literalmente, né, ele sabe fazer a embalagem, ele sabe fazer o produto, né, você traz um negócio lá, ele imprime em 3D ou usina em 3D, cria teu MVP do teu produto, tu fala, caraca, pô, legal, como é que eu faço para fazer mais disso? Ele fala, você pode continuar nesse nível artesanal até um certo momento, que vai ter um ponto de equilíbrio, né? Exato. Ele já deve ter tudo planilhado lá. Fala, a partir desse custo que vale a pena você fazer um nível já, ou semi-industrial ou industrial já. Quiser contar como é que é esse processo, Arthur, de sair do artesanal, que não leva mal, né? A impressora 3D é um nível artesanal. Até um nível semi-industrial e industrial. Como é que... Tem um cliente, se você quiser falar sobre ele, que é a Blue Gun, qual o nome? Raising. Conta a história do case da Raising e onde eles estão hoje e para onde eles vão. Tá. Basicamente, uma impressora 3D é uma máquina que faz um produto que você projetou da forma que você colocou lá no software. Então, mesmo sendo uma máquina automática, é quase impossível fazer dois produtos idênticos, porque é plástico derretido, ou é resina fotopolimerizada, ou qualquer outra tecnologia que faz com que, mesmo sendo o mesmo processo, o mesmo material, os produtos não sejam totalmente idênticos, 100% idênticos, tem uma pequena diferença. Já quando a gente parte para o processo industrial, que é feito a partir de um molde de injeção ou um molde de alguma coisa, é feito um processo chamado usinagem, que a gente basicamente cava o molde no formato do produto. Você tem um bloco de metal. Tem um bloco de metal que a gente cava com o maquinário, caso não é com a mão. Como fosse uma furadeira. Uma furadeira automática. E ela cava esse bloco para ficar exatamente igual ao seu produto. Na verdade, o inverso do seu produto. Depois coloca numa máquina chamada injetora e essa injetora fica colocando plástico totalmente derretido e esse plástico ele é formado no molde metálico. Então, todo produto ele tem uma linha de custo de fabricação que é... Vou dar um exemplo aqui de um copo plástico. Se você quer fazer um copo plástico em impressora 3D, cada copo plástico desse vai custar, sei lá, R$5. E cada novo copo, R$5, R$5. Se você fizer 100 copos, dá R$500. Só que se você fizer um molde para termoformar esses copos plásticos... Quanto é que custa fazer um molde desse? Varia de cada produto, mas não é barato. Copo plástico, eu estimaria aí um molde de um único copo plástico, uns... Geralmente é 2, né? Porque por causa do espaço. Exato. Do molde. Mas vamos colocar aqui um valor desatualizado, uns R$60 mil. Um molde, né? Um molde. Então, faria impressora 3D. Sempre tem o meu custo de R$5 por unidade. Se eu quero fazer uma unidade, R$5. Se eu quero fazer 100 unidades, R$500. No processo industrial, a minha opção de fazer uma unidade, ela meio que não existe. Por quê? Porque eu tenho o pontapé inicial do molde. Que é muito caro. Que é muito caro. A gente colocou aqui... A gente colocou um valor simbólico de 60 mil, mas dependendo da complexidade, esse molde começa em 300 mil, em 400 mil,
500 mil, 1 milhão, 5 milhões, tudo depende da complexidade do produto. Então, se eu quero fazer um único copo plástico na injetora, esse copo injetado Seria de material 60 mil e seria R$1. 60 mil reais mais alguns centavos. Se eu quero fazer 2 copos, cada copo vai custar 30 mil reais, que é 60 mil dividido por 2, mais alguns centavos. Se eu vou fazer 60 mil copos, cada copo vai custar R$1 de molde, mais o custo do copo. Se eu vou fazer 125 mil, o custo sempre ele vai dividir pela quantidade de copo. Então, impressora 3D, ela resolve a demanda a curto prazo, dá para você testar, dá para validar, dá para ver a aceitação do seu produto, mas a partir do momento que o seu produto é aceito, é partir para o processo industrial, escalar, embalar e vender. Com impressão 3D, você pode ter 100 mil impressoras 3D, ainda não é possível fazer isso, porque a máquina faz 95% do processo, porém, quando sai da máquina, ainda precisa passar por um pós-processamento, que é lixar, limar, cortar, tirar um material suplementar. Então, a cada impressora sobressalente, você vai precisar aí de mais uma pessoa com trabalho braçal, diferente do processo industrial que as máquinas fazem a magia acontecer, e dependendo da sua linha fabril, já sai pronto para colocar no caminhão e distribuir para o supermercado ou para onde você for vender. Pô, interessante demais isso daí. E até uma vantagem do industrial é a velocidade, né? A velocidade. Exato. A impressora 3D demora quanto tempo pra fazer um copo? Um Chutando. copo aí, sei lá, 2 horas e meia. E na impressora... E na injetora, 3 mil copos por dia. Seja mais ou menos ali um copo por... Sei lá, 3 copos por segundo. Copo por segundo. Um copo por segundo, é muita coisa, né? Conta aí o que eu perguntei, não sei se pode ou não, senão... conta aí seria o case da Raising, que eu acho mais recente, né? Tá, o case da Raising é o nosso mais recente, com certeza, e é o que tá decolando bastante, que é o quê? Conhecidos, amigos, instrutores, eles tiveram uma ideia aí instrutores de tiro, eles tiveram uma ideia de... Vai ter que cortar aí, porque eu tô respirando o tempo todo, mas... Começa no começo, né? Raising, tá? Conhecidos, amigos, instrutores, eles tiveram a ideia de ser mais que isso. Eles tiveram a ideia de fazer material para treinamento tático, para que o aluno ele pudesse treinar em qualquer lugar que ele tivesse. Pessoal, instrutores de tiro, tá? Instrutores de tiro. Então, a ideia deles foi justamente fazer uma arma inerte, que em vez de ela atirar de verdade, ela atira laser. Então, é exatamente igual a geometria de uma arma de verdade, digamos assim, só que ela é descaracterizada pela cor, não pode ser toda preta. A gente vê o exemplo aí do Airsoft, que obrigatoriamente tem que ter uma pontinha laranja, e ela sai laser. Então, nós fizemos toda a concepção do projeto, entregamos material impresso, validado, testado, e os caras aí estão decolando a 1000. Então, junto com essa projeção, junto com o projeto, junto com tudo, nós entregamos uma planilha de custos onde eles sabem que é viável fabricar até X unidades na impressão 3D com a qualidade da impressão 3D. Porém, partindo para o processo industrial, a partir de X unidades, a cada vez que eles dobrarem a quantidade, esse custo vai diminuir pela metade. Então, quanto maior a escala, mais barato vai ficar o produto, maior vai ser a linha de rentabilidade, digamos assim. E a qualidade também, né? Qualidade, a com certeza. 3D não é nenhum desmérito, mas fica lá tipo aquelas linhazinhas, porque a impressora é como se fosse uma pistola de cola quente, para quem não conhece, é uma pistola de cola quente, que ela tem todo um acionamento automático, que vai botando a cola quente nos pontos certos, e você vê que ela fica umas linhazinhas, você olha depois a peça impressa, fica umas linhazinhas que é justamente o bico da pistola de cola quente, né? Passando e fazendo a peça. Já na peça injetada, não, ela fica lisinha. Todas as peças, elas são exatamente iguais, porque é justamente o formato do molde. Se o molde estiver limpo, polido, perfeito, a peça vai sair exatamente como o molde. Se o molde tiver uma digital sua, todas as peças vão sair com sua digital. Então, o espelho da peça é o espelho do molde.
Pô, interessante. E eu gosto desse caso da Raising, né? Porque eles fizeram um trabalho fantástico de mapear essas armas, né? Que são levadas por esses instrutores de tiro. Então é tudo legalizado. Esses caras têm esse porte dessa arma, eles levam. Um deles, inclusive, ele é policial federal, militar, enfim, não lembro. Ele é policial, então o porte da arma ele leva lá, eles medem peça a peça da arma para fazer a réplica dela, impressa em 3D, então veio questão de peso, né, densidade, e esse produto, né, que é um produto que vai auxiliar ali no treinamento, ele tem, você pega nele, parece de fato o produto real, é muito legal, você consegue tirar o carregador, botar o carregador, atirar, para quem tá ali no processo de treinamento, acabou de passar, né, para ser uma pessoa da Polícia Federal, enfim, vai fazer um treinamento com arma inerte no primeiro momento, acho que é fundamental hoje em dia, todos os instrutores, a nova tendência disso, é um segmento que eu curto bastante, influenciado até por Arthur. É uma tendência assim, para pessoas que estão começando do zero, começar com essas armas inertes. Então, Arthur, justamente, né, a Void 3D ajudou a isso. Né? Ajuda desde criação de armas de treinamento até embalagem de cookies. Muito legal a Void, eu gosto bastante porque, como eu falei, eu trabalhei lá, né? Mas, beleza. E, assim, me diga outra pergunta sobre o teu atual presente, assim. Por que você acha e como você acha que impacta tantas pessoas? Porque para onde você vai aqui em Natal, assim, no contexto de empreendedorismo, você fala sobre prototipagem, criação de produtos, a galera te conhece a Void, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é porque a Void, ela tem uma flexibilidade aí de impactar diversas áreas dos mais distintos segmentos. Nós conseguimos trabalhar no mercado industrial, auxiliando produção de sorvete. Mercado industrial auxiliando produção de máquina para embalar molho. Mercado de produção de artefato para treinamento. Fala os nomes, rapaz. Você trabalhou para Esterbon, trabalhou para outra empresa lá de ketchup que esqueci. Para Cibito Baleado, Waynes, Raising, Rei dos Copos, escolas, universidades. Então, são diversas empresas dos mais distintos segmentos que nós conseguimos auxiliar porque a impressora 3D ela consegue ter um pontapé inicial muito rápido para fazer absolutamente qualquer coisa. Inclusive, material para odontologia e cirurgia, que é um dos ramos que a gente está investindo aí mais presentemente. Me fala um pouquinho disso, assim, como é que você saiu de fazer impressora, né, fabricar impressora, depois vender esse serviço de peça impressa para hoje estar fazendo um subsegmento que é vender peças, né, impressas em 3D para o setor da área da saúde. São tantos produtos que a gente acaba nichando a empresa, nichando partes da empresa para não perder o foco. Tem uma parte da empresa que tem o foco variado, que é fazer projetos dos mais diversos, e outras partes da empresa que são focadas em projetos específicos. Um desses projetos é justamente a parte da odontologia. A odontologia, ao meu ver, ela é uma engenharia que lida com o corpo humano, que a impressão 3D ela chegou para fazer com que a odontologia ela pudesse viajar anos-luz em um intervalo extremamente curto. O novo dentista, o dentista da era digital, ele já está sendo instruído a trabalhar, a fazer planejamento, tudo digitalmente. Então, o dentista recebe o scanner do paciente, faz todo o planejamento, faz tudo que tem que ser feito digitalmente. Digamos, quebrei um dente, pego o meu scanner, mando para Dr. Álvaro, Dr. Álvaro faz aí, reconstrói meu dente digitalmente, mando para a Void imprime um dente provisório e antes que eu chegue no consultório, meu dente já está pronto para ser colado, digamos assim, provisoriamente, enquanto não é decidido o que vai ser feito com o meu dente novo. É um processo que é muito rápido e o custo cada vez mais está ficando mais favorável, tanto para o paciente, que é o consumidor final, quanto para o cirurgião dentista, que é o nosso consumidor final da área odontológica. Fala aí quais são os produtos que você faz, né? Eu não vou falar aqui os nomes, porque é um podcast muito maceteado que eu conheço de Arthur, eu conheço tudo. Coisa. Eu tento não falar, vou falar de conta aqui que eu não conheço Arthur, mas fala aí quais são os desse segmento da área da saúde, do dentista, né? Quais são os produtos, que é mais de um, né? Você trabalha, fala aí um pouquinho. Hoje em dia,
são produtos voltados para alinhadores invisíveis. Digamos, eu acho que Fala o exemplo da marca aqui hoje, que é mais conhecida por todo hoje em mundo. dia a marca mais conhecida é o Invisalign. E hoje em dia dentistas criaram seu próprio Invisalign. Então eles conseguem fazer o alinhador invisível, o alinhador para o paciente, de forma in-house. Eles conseguem produzir tanto no próprio consultório, só que quando a demanda vai aumentando, eles percebem que o negócio deles é ser dentista e não imprimir em 3D. Então vai existindo essa... Eu não gosto de chamar de terceirização. Vai existindo essa subcontratação, porque a gente consegue atender demandas gigantes com um custo mais acessível. Então, o maior volume, eu acredito fortemente que sejam alinhadores, porém tem placas para cirurgia, que esse material aí ele tem que ser biocompatível, ele tem que ser esterilizável. São máquinas específicas para isso. Nós temos modelos de estudo, nós temos modelos a partir de aquisição de imagens de crânio, cabeça, mandíbula, maxilar, Nossa, de muita tudo. coisa. Então é uma área bem abrangente. E nós estamos absorvendo também dentistas para a nossa equipe. Olha aí. Então, de forma resumida aqui pra gente encerrar esse bloco. Eu sou dentista, tô querendo fazer o meu Invisalign. Vai ser o Álvaro Line. Como é que vai ser isso daí? O que eu preciso fazer para levar a demanda até vocês fazem e eu passar pro meu cliente o material para ele usar? O primeiro passo é marcar convidar aí uma mini reunião para a gente entender. Um cafezinho. Um pessoal. cafezinho para a gente entender em que passo da odontologia digital você já se encontra. Que se você é o dentista que já consegue fazer tudo e já tem impressora 3D, só que não está conseguindo suportar a demanda, você está pronto para que a gente possa te fornecer tudo. Porém, se você é um dentista que quer conhecer a odontologia digital, a gente também pode marcar o cafezinho, mas geralmente a gente indica para que, antes de tudo, essa pessoa faça cursos mais voltados para odontologia digital. Show de bola. Por isso que eu gosto da Void, eu sou muito fanboy. Não sei porque foi o meu primeiro job. Mas então vamos lá, você que tem desde a ideia que é tirar do papel, você que é dentista, chega aí na Void que eles vão te ajudar. Para encerrar esse bloco é isso aí. Valeu. Valeu. Show. Então, o próximo bloco a gente vai falar sobre o futuro. E aí vai ser aquela temática lá, que eu tenho duas temáticas. Uma temática aleatória, tipo atual. Você que escolhe. Você quer falar sobre algum assunto no momento, tipo guerra ou Não, porque eu o parei de metaverso. acompanhar. Metaverso também não. Metaverso Tá um negócio lá de ou Marte. Bom, show de bola. Corrida espacial. E aí depois as perguntinhas pra gente encerrar. Vocês aí. Show de bola, beleza, vamos lá. Vamos. Opa. Fala, Supers! Voltamos aí e vamos para o bloco final. Arthur, essa temporada a gente tá aqui com alguns temas, né, para discutir, para regar aqui a conversa sobre o futuro, né, o futuro dos teus negócios, que a gente pode tocar também paralelamente em relação ao foco dessa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Mas a pergunta que você escolheu foi na área da corrida espacial, né? Como eu sempre explico, Álvaro, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma corrida espacial da mesma forma que a gente viu na década de 60. Ainda mais com SpaceX aí bombando, né? Elon Musk recentemente comprou até o Twitter, 10% do Twitter, né? Praticamente. E os negócios tendo muito sucesso. Em breve, a NASA já contratou, né, a SpaceX para levar o homem à Lua. Então, em breve a gente vai ver essa viagem aí. E dentro de poucos anos a gente vai ver o homem chegando em Marte. Então, são viagens longas, né? Como que você se vê seu negócio, assim, da Void em Marte, né? Que é um ambiente que vocês não vai ter muito recurso, não vai poder levar todo tipo de ferramenta para lá, todo tipo de coisa para lá. E durante as naves espaciais, né? Porque eu estava conversando no podcast do Miguel do Gelo, vai ser uma coisa muito fadonha, né? Você não vai ter muito acesso a muita coisa na nave. Como é que você vê seu negócio nesse âmbito aí? Eu acho, principalmente, que o futuro da impressão 3D, não necessariamente na corrida espacial, mas em absolutamente tudo, vai ser positivo e necessário. Eu acredito que casas em Marte vão ser construídas com impressão 3D com certeza absoluta, assim como casas em Macaíba já estão sendo construídas com impressão 3D. Comida feita com impressão 3D, absolutamente qualquer coisa feita com impressão 3D. Então eu acho que nós estamos ligados com um cordão umbilical. Qualquer coisa
que tem a ver com futuro, com tecnologia, com inovação, vai estar diretamente ou ligeiramente atrelada a uma impressora 3D, que é o nosso business, é onde nós estamos inseridos. Falam até, né? Tem os futuristas. Esqueci o nome dele agora. Mas um futurista que estava até no último fórum do negócio, ele defende muito que o setor da impressão 3D vai invadir o mercado alimentício com muita brutalidade e isso vai quebrar todas as nossas cadeias. Né? Ele fala, por exemplo, carne vai ser impressa em 3D e vai refletir até, por exemplo, no consumo de pneu para caminhão. Porque a carne agora não vai ser produzida no interior, né? Do interior que eu falo, nas fazendas. E distribuídas. Vão ser feitas assim, se pá, até em house, né? Você comprou o insumo, o cartucho da HP. Cartucho de carne. Cartucho da HP de proteína e de gordura e bota lá, ela vai imprimir seu filé mignon. Mas, interessante. Você já teve alguma demanda assim que você falou, pô, isso aqui tem uma pegada bem futurística e tal? Como é que você... Já sim, mas eu não sei se eu posso comentar. Não fala nomes, fala só o Tá, que mais ou menos fazia. São basicamente balas de proteína sob demanda, balas de vitaminas sob demanda, de acordo com a dieta nutricional do paciente. Caraca, então, que massa. Eu preciso hoje a partir de um exame rápido, eu preciso de tantos por cento tantos por cento disso, daquilo, tantos por cento de vitamina C. Então eu vou ter ali um comprimido, uma bala, feita exclusivamente para mim, e essa pode ser como se fosse uma vending machine. Chego, coloco meus dados, passo por um aplicativo, a impressora 3D da vending machine faz essa bala proteica e me entrega a bala proteica. Caraca, olha aí, ó. Impressora 3D mas invadindo mais uma vez aí o setor alimentício. Pô, que legal. Isso aí eu não sabia não, isso é novo até pra mim. Muito legal esse segmento aí. Cara, então... Partindo aqui para os momentos finais, são as perguntas bate-bola aqui e depois uma pergunta filosófica no final. Vamos lá. Cara, um livro. Quem comeu meu queijo? Quem comeu o teu queijo. Legal. Já li esse livro, muito legal. Satinhos. Um filme. Um filme... Eu vou falar 2. Pode não, me pagar. O Hobbit. Na verdade, é a saga Senhor dos Anéis, que é o meu preferido. E em segundo lugar, a saga Piratas do Caribe. E a saga Jason Bourne. São filmes que eu assisto todo ano. Piratas do Caribe. É bom, é legal, eu gosto desse segmento. Pra mim conhece, eu curto muito essa área de vela, né, e tal. Tem a ver com vela e mar, eu gosto bastante. Uma música. Eu acho que mais culturalmente algo relacionado a forró, já que eu sou do interior, um Luiz Gonzaga, um Gonzaguinha, um Aviões do Forró, que hoje em dia é só Xande. Só Xande, velho. Mas um prato, eu sei que Arthur gosta bastante de comer. Eu gosto muito de catupiry e gosto muito de pizza. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria pizza, porque eu acho que comer catupiry sozinho todo dia realmente não dá. No começo da faculdade, Arthur me mostrou um negócio que era o Pizza Pocket, como é que era um colar. Era um colar que você tinha um pocket pra botar uma pizza, caso você precisasse no dia a dia, você tava com a pizza assim já pronta aqui, né? Episódios da vida. Vamos lá, e um ídolo. Um ídolo... Eu acho que todo mundo gostaria de ouvir Neymar, mas... Brincadeira. Até hoje ninguém falou não, viu? Ninguém falou não. Talvez estamos identificando padrões aqui, né? Mas... Deixa eu ver... É que eu não tenho esse apego tão emocional com o ídolo, mas... Acho que essa eu vou deixar passar. Show de bola, beleza. Vamos para a pergunta final, se prepare. Que é a seguinte: quais hábitos você mais se orgulha? E por que você acha que eles vão te ajudar a chegar nos seus objetivos? Eu acho que o principal hábito que eu mais me orgulho é acordar muito cedo e com toda a disposição possível. Sempre... Quem me conhece sabe que eu madrugo, literalmente. Madruga e quando não, eu acordo... é padeiro, meu filho. E quando eu acordo de madrugada, eu começo o dia fazendo tudo que tem que ser feito. Então, na maioria dos casos, quando dá 8 da manhã,
dependendo da atividade, eu já acabei porque eu tô fazendo ela aí constantemente, todo dia de madrugada, sem nenhum esforço a mais, sem nenhum esforço complementar que eu já não fosse ter no meu dia. Eu sei que a gente tá quase no final do podcast aqui, teoricamente já teria acabado, mas eu vou contar uma historinha que envolve até pandemia para demonstrar como isso é real, que Arthur falou. Quando começou a pandemia, Arthur viu que podia fazer um produto que era o Face Shield, né? E aí, conta como é que era a tua rotina no começo que isso explodiu. Eu vou começar do dia -1 da pandemia, que foi o dia que saiu no jornal, saiu em televisão, em tudo, que a partir de amanhã é pandemia, é lockdown e ninguém sabia o que fazer. E aí a gente foi para casa ficar maquinando o que nós vamos fazer. Apareceu aí essa ideia, viralizou na internet, Face Shield. E eu decidi criar uma vaquinha na internet para que a gente pudesse fazer esse Face Shield para doar. Por que doar? Porque é a forma mais esqueci até a palavra. Pudesse impactar mais pessoas? Não, pudesse ser melhor distribuído. Porque se eu fosse vender, como a produção não era tão alta, qualquer pessoa que tivesse... Ia engajar mais as pessoas, então. Não, ia ser uma distribuição de acordo com a demanda. Não ia, digamos, eu não vou vender todas as minhas unidades para um único hospital. Eu vou distribuir aqui um pouquinho para cada unidade de saúde, cada hospital, SAMU, cada posto de lembra? saúde, SAMU, Exército, Bombeiro. Democrático, uma distribuição democrática. Diferente de chegar e vender. Então, no dia 1 da pandemia, comprei todo o material necessário com o dinheiro da vaquinha, que se popularizou muito rápido. Nós juntamos aí dinheiro para fazer 5.000 Face Shields, junto com outras pessoas que trouxeram impressora, trouxeram insumo, trouxeram tudo. E a nossa vida nos 4, 5 primeiros meses de pandemia foi trabalhar de 3 da manhã à meia-noite, ir para casa, descansar 3 horas e voltar para trabalhar de 3 da manhã à meia-noite. Então, a gente fez... Se fosse um processo industrial, esses Face Shields sairiam em um dia. Mas como é um processo por impressora 3D, a gente teve que ralar bastante, colocar a mão na massa para fazer essas doações para a maior quantidade de pessoas da forma mais rápida e mais democrática possível e acabou dando certo. Senhoras e senhores, essa é a Void 3D. Arthur, muito obrigado por estar aqui hoje, cara. Quiser abrir aí para agradecimentos. Quer agradecer? Um pequeno agradecimento por esse belíssimo convite. Agradecer aos sócios por ter me liberado para vir hoje. Obrigado pelo almoço da empresa. E é isso. Show de bola. Estamos aí disponíveis para as próximas. Show de bola. Pessoal, agradecer aqui rapidamente aos nossos patrocinadores, o C-Hub, a Pot Ventures, a Vox Audio Media e a B2Bit, né? Precisar de qualquer coisa de software, seja site, sistemas, aplicativos, prototipagem das suas ideias, pode contar conosco, beleza? Se for de software comigo, se for de hardware com o Arthur. E, pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado, valeu, tchau!